Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, meu nome é Taíla e nós estamos juntos de novo para um estudo. E a gente vai começar com uma prece. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando a Tua Palavra, aprendendo com o Teu exemplo de amor, bondade, de misericórdia. E nós pedimos ao Mestre que possamos tirar o espírito da letra do Teu Evangelho, que possamos compreender as verdades profundas que estão ali, que nós possamos nos sensibilizar cada vez mais com essas verdades e que aos poucos, Senhor, consigamos colocar em prática a vivência cristã. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento, abençoe cada lar, abençoe cada família que precisa de Ti e principalmente, Senhor, abençoe as pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, que se sentem sem saída, que elas possam encontrar na luz do Teu amor o consolo, a força e a coragem para seguirem adiante. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e esteja conosco durante o estudo e durante toda a nossa semana. Que assim seja. Bom, gente, meu estudo... Ai, travou. Tá aqui. Pronto. O tema de hoje é a pesca maravilhosa. Esse tema, né, é um tema importante porque ele traz muitos ensinamentos e ele mostra as habilidades extremamente grandes de Jesus e mostra como que nós, seres humanos, muitas vezes não estamos atentos tanto para as bênçãos quanto para o nosso próprio potencial, quanto para aquilo que a gente poderia usufruir da providência divina, caso a gente estivesse mais atento, caso fôssemos mais obedientes à lei. Enfim, tem muita coisa interessante para a gente pensar. E a primeira reflexão que a gente faz é diferenciar maravilhosa de miraculosa, né? Maravilhoso é algo que impressiona, é algo que nos toca a sensibilidade, é algo que nos deixa surpreso de tão bonito, de tão bom, de tão belo, de tão prazeroso. Mas o miraculoso é aquilo que foge à lei da natureza, que foge às leis de Deus. Então a gente entende na doutrina espírita que o milagre, o que é miraculoso em si, ele não é coerente com a razão, né? Não é coerente com a lei de Deus. Então, assim, não é racional pensar que um fenômeno miraculoso, ele vai derrogar alguma lei. Então a ideia é a gente compreender que aquilo que acontece, que ainda nos maravilha, que nos espanta, que nos surpreende, muitas vezes tem a ver com a gente não ter ainda domínio, né, dos processos, não ter domínio da ciência por detrás do fenômeno, né? Então, Caibar Schutter vai falar para a gente o seguinte, no livro O Espírito do Cristianismo. Nada existe de surpreendente na pesca maravilhosa, quando se conhece as causas que a originaram. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação a sua palavra. Todos esses elementos sós ou reunidos
explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. Então, para quem não lembra, vamos fazer a leitura, né, da passagem que está em Lucas, no capítulo 5, os versículos 3 a 9, lá no Evangelho. E a gente vai começar, então, com essa leitura e depois a gente vai, versículo por versículo, analisando, né, as possibilidades de interpretação. E é claro que aqui eu trouxe alguns recortes. A gente sabe que um versículo poderia dar um ano de estudo, pensando que o Novo Testamento, a Bíblia no geral, ela carrega profundidade e complexidade que a gente não esgota, né? Então, assim, a gente vai fazer alguns recortes, a gente vai estudar um pouco e vamos refletir sobre essas possibilidades de leitura, né? Então, vamos lá. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os outros e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então, esse é o texto, né, evangélico, e agora a gente vai pensar de maneira mais profunda em cada trechinho. O estudo da parábola, né? E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus se afastou então, né? Pediu para entrar no barco de Simão e ele se afasta para poder ficar um pouco longe da multidão, de maneira a conseguir falar com todo mundo. Esse afastamento a gente pode entender no sentido bem literal, que é não ficar retido pela multidão e conseguir ter essa distância que ajuda a vislumbrar melhor todo mundo, né? Então, isso tanto no aspecto físico quanto no aspecto metafórico. Afastar-se um pouco da multidão para ensinar tem muito a ver com a condição de Jesus mesmo. Jesus, para nos ensinar, ele tem que estar, de alguma maneira, sob uma perspectiva diferente da nossa. Então, quando a gente pensa nesse afastamento, tem a ver com a questão física de conseguir enxergar todo mundo e atender essa multidão de uma maneira mais logística, mas também tem esse aspecto de um afastamento que é uma condição de perspectiva diferenciada. Então, a multidão é uma massa quase que homogênea, né? No sentido de ser sedenta de amparo, sedenta de transformação, sedenta de alimento espiritual. Cada um com sua individualidade, mas a multidão pode ser percebida como uma massa para Jesus mais ou menos homogênea, né? Ninguém ali no nível de Jesus. Então, ao ensinar, Jesus se afasta um pouco, né? Ele observa essa multidão, ele enxerga essa multidão como um todo coletivo que precisa do seu amparo, né? Jesus não está no mesmo nível que nós. Jesus não se abaixa para poder chegar no nosso nível. Ele se adequa
mas ele mantém essa posição, né, diferenciada. Outra coisa, né, desse afastamento da terra é pensar que o momento do ensinamento, o momento da reflexão, o momento da pregação é um momento em que Jesus vai falar das coisas do alto, vai falar do céu, simbolicamente, metaforicamente falando, né? Ele vai falar de verdades que não estão no terra a terra, que não estão no senso comum, que não estão no nosso cotidiano. São verdades que dizem respeito ao reino de Deus, que a gente está tentando construir na nossa intimidade e na nossa humanidade. Mas são verdades que para a gente ainda não são corriqueiras, não estão no nível terreno. Então, quando a gente pensa em se afastar da terra, a gente pode pensar também que Jesus estava ali fazendo uma metáfora também para essa conexão com um outro plano, uma conexão com uma outra vibração que não fosse a vibração terrena. E ele entra no barco de Simão. Então a gente vai ver aqui uma fala de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida sobre esse aspecto de entrar no barco de Simão. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Então, olha só que interessante, né? A gente pode pensar que a nossa condição é o nosso barco. E Jesus entra no barco de Simão, né? Entra no barco de Pedro, lidando ali diretamente com a condição de Pedro. Então, essa parábola ela é protagonizada por Jesus, mas ela tem ali uma participação muito ativa de Pedro. E se a gente for pensar que todos nós somos pescadores dos valores evolutivos, todos nós estamos aqui tentando encontrar esse nutriente espiritual na nossa reencarnação, né? Na nossa jornada terrena, então a gente precisa estar atento para quando Jesus, na nossa condição, na nossa situação, no nosso contexto, buscar entrar no nosso barco, né? E pedir para a gente para que a gente siga suas orientações. Então a gente pode imaginar esse barco aí como uma metáfora, né, para a situação de cada um, para o contexto de cada um e para essa participação individual. Ali o barco era de Pedro, então Pedro vai ser aí um personagem importante na nossa parábola. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. Então, de novo, né, esse assentar de Jesus, que não é decair, que não é retrogredir. Esse assentar é o que a gente chama na pedagogia, né, como a transposição pedagógica. Então a gente fala, né, que o professor ele faz a transposição pedagógica, ele aprendeu algo no ambiente acadêmico, com uma linguagem muito elaborada, com todo um conhecimento muito aprofundado, e quando ele vai para a sala de aula lidar com crianças ou adolescentes, ele sabe que aquela criança, aquele adolescente não vai entender todo aquele conhecimento com a mesma profundidade, com o mesmo vocabulário que ele usou lá na academia, né? Na universidade. Então, o professor faz a transposição pedagógica para trazer aquele ensinamento de uma maneira coerente, inteligível e compreendível mesmo, né? Assim, conseguir compreender para aquele aluno. Então, esse assentar de Jesus é isso. Ele estando numa posição tão acima, ele torna para nós o seu conhecimento mais compreendível, né? Mais compreensível. Ele consegue fazer essa transposição pedagógica nesse movimento de se assentar, né? De buscar estar um pouco mais próximo de nós para que a gente consiga compreender. Então, existe aí uma sintonia, né? E é claro que o assentar de Jesus ainda vai exigir de nós um grande esforço, né? Um movimento muito grande de sintonizar.
A gente não vai conseguir simplesmente compreender Jesus confiando apenas na mudança dele, né, nesse trabalho pedagógico que ele faz. A gente tem que buscar de livre e espontânea vontade e de maneira sentida e verdadeira essa compreensão. Então, isso também na pedagogia, né, no ensino, a gente fala que é a autonomia do aluno. Né? Então, assim, aqui na Terra, a gente sabe que o conhecimento não é transferido. Né? Então, quem usa a palavra, o professor transfere o conhecimento para o aluno. Não é isso que acontece. O professor aproxima o objeto de conhecimento do aluno e o aluno, com a sua autonomia, com o seu interesse, com os seus recursos íntimos, ele vai fazer esse caminho para construir uma relação com aquele conhecimento, para construir o conhecimento. Então aqui a gente vê a mesma coisa. A multidão, vendo o esforço de Jesus em trazer para a gente esse conhecimento, tem que fazer cada um ali o seu esforço individual para sintonizar com essa transposição pedagógica e conseguir compreender Jesus, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está pegando conhecimento e tentando mastigar, tentando estudar, tentando refletir, porque Jesus já fez o grande esforço, o grande trabalho, a grande missão que foi trazer. E agora cabe a nós e a nossa autonomia, a nossa responsabilidade pela nossa evolução de tentar chegar nesse conhecimento, nos aproximar dele e criar com ele o sentido para a nossa vida, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então aqui é muito interessante que Jesus realmente é o pedagogo por excelência, que ele logo depois da fala, ele vem com a prática. Então, assim que acontece o ensinamento, ele sai da teoria e fala: vamos demonstrar, vamos mostrar mão na massa, vamos aí com uma atividade maker, como a gente diz hoje, vamos tentar entender esse conhecimento, essa mensagem que vem do alto na prática. E ele convida Simão então para o mar alto. Então eu acho interessante também a figura do mar, porque o mar ele é um campo de grande curiosidade. Ele é um campo de muita riqueza biológica, né? E ele é um campo de conhecimento que o ser humano ainda não esgotou. A gente sabe que nós conhecemos e aprendemos durante a nossa caminhada evolutiva enquanto humanidade na ciência, a gente aprendeu mais sobre o espaço do que sobre, por exemplo, o fundo do mar. A gente tem muita coisa ainda das regiões mais profundas do mar que a gente não sabe. Então, essa figura do mar alto também, eu acho que remete muito a esse campo da nossa intimidade que está desconhecido, que é a nossa zona de conteúdo que a gente ainda não conhece, que a gente não tem um controle, né, pela nossa falta de maturidade espiritual. E na psicologia a gente fala muito do inconsciente, do subconsciente. E normalmente a gente vê o mar e essa profundeza do mar como uma representação muito simbólica dessa intimidade profunda e complexa que é a nossa intimidade, desse mergulho mesmo na nossa própria intimidade. Então eu acho que também é uma figura muito interessante, né? Uma metáfora muito interessante que vai falar também sobre entrar no barco e ir para esse campo, que é um campo que realmente se afasta da terra, que realmente é um campo que nos remete a essa profundeza da nossa intimidade, né? Então, o mar alto ele pode ter essa leitura e aí, né, o lançar as redes para pescar, né? E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. É muito interessante porque Pedro, ele deixa claro que já houve uma frustração quando ele tentou, junto com seus companheiros, fazer essa pesca sozinho e não conseguiu. E ele fala isso para Jesus não como eu não quero fazer ou eu não confio, mas deixando claro que na sua humildade ele enfrentou dificuldades e ele não conseguiu superar. E quando ele fala, mas porque mandas lançarei a rede, a gente percebe muito claramente a obediência, a prontidão de ação de Pedro e essa confiança extrema no mestre, que é entender que se ele sozinho com os colegas não conseguiu fazer essa pesca durante a noite, se ele com os próprios recursos não conseguiu êxito na tarefa, ele confia na ordem de Jesus, né? Então aqui a gente vê uma prontidão de atitude, uma postura extremamente obediente e uma postura muito humilde. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Então, né, Jesus prega, Jesus leva para a prática, e a confiança no Cristo, ela ela acaba se tornando, né, uma pesca maravilhosa, porque além de conseguirem muito peixe, não conseguiram peixe só para o barco de Simão. Aquele peixe bastou para todo aquele barco e para um outro barco. Então, olha como é interessante a gente pensar que a nossa confiança, a nossa entrega para a lei de Deus, para essa obediência para a lei, ela vai nos nutrir, porque o peixe aí, ele simboliza muito o sustento, a comida e a profissão, né? Ele era a profissão de Simão. A pesca simbolizava para Pedro a comida na mesa, o sustento da família e um sentido para a vida. Ele era um pescador. Então a gente entende que isso que o peixe representa, essa nutrição, essa base mesmo da vida do homem, aquele homem pescador que precisava do peixe, que precisava desse recurso para manter a sua vida, a gente entende que o peixe é um elemento extremamente simbólico sobre essa nutrição espiritual, sobre esses recursos que vêm do alto de maneira abundante e que são para nós a base da nossa alimentação íntima, né? Então, quando fala que houve uma grande quantidade de peixe e que as redes romperam e foi necessário chamar outro barco para poder compartilhar esse recurso, a gente percebe aí que a vivência do evangelho, ela nunca é só, ela nunca é solitária. E tudo aquilo que a gente faz em obediência à lei, que gera para a gente um grande fruto de bem-estar, de conforto, de qualidade de vida, vai gerar, por consequência, a mesma coisa para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, essa aceitação do convite de Jesus, essa fé, essa percepção proativa diante da instrução do Mestre, isso não bastou apenas para Simão. Isso não ficou restrito àquele barco de Simão. Isso não ficou limitado a apenas uma pessoa, um barco e um pequeno grupo. Aquilo foi transbordando para outras pessoas. Então é muito bonito da gente ver essa metáfora também na parábola, entendendo que você aprende com a pregação, você coloca em prática com fé, confiança, entrega e humildade, e você recebe uma providência divina tão abundante que você
consegue se bastar, consegue ficar nutrido, satisfeito e consegue compartilhar com quem está à sua volta. Então, assim, é muito bonito, né? E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então, quando o Simão Pedro se prostra, né, em frente ao mestre, é um reconhecimento muito grande da humildade que a gente precisa ter. Aquele momento que Simão Pedro fala para Jesus, reconhece a dificuldade que ele teve e falou que ia obedecer porque Jesus estava mandando, foi um momento de obediência, mas com a pesca surpreendendo Simão de uma maneira tão forte, tão intensa, ele percebe a sua pequenez. Ele entende que o que ele compreende como realidade, aquilo que ele entende como verdade, ainda está muito longe de ser a verdade completa. Ele percebe que a experiência dele da noite inteira tentando pescar e não conseguindo não dava para ele a autoridade de compreender onde estavam os peixes, como que ele ia conseguir, qual seria o momento exato. Ele percebe que apenas na entrega completa para Jesus ele consegue esse êxito. E nesse momento a humildade é muito grande e a gratidão também. Quando ele fala ausenta-te de mim, não é porque ele quer a distância de Jesus, mas é porque ele reconhece a grandeza do Cristo e de alguma maneira ele sente que ele é pequeno demais para isso, né? Então o espanto é muito grande e todo mundo fica maravilhado. Então a gente, depois de ler o texto, depois de estudar um pouquinho, a gente vai continuar nossas reflexões, pensando, né, nas possibilidades ainda de desdobramento dessa parábola. O povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo do seu verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Então Jesus é um ser de tanta pureza, né, de um grau evolutivo da perfeição relativa que a gente ainda não tem nem condição de compreender exatamente, que ele exercia, né? Ele exerce até hoje. Mas eu estou dizendo assim, naquele momento encarnado, ele exerceu para aquelas pessoas que estavam ali próximas, principalmente, um magnetismo, uma atração muito forte, né? As pessoas que estavam principalmente prontas e sedentas por essa transformação, pela chegada do Filho de Deus, pela chegada do Messias, elas se alimentaram dessa presença de Jesus. Elas conseguiram aproveitar ao máximo essa presença para se nutrirem, né? Então, Jesus atrai essa multidão e Jesus convida, né? Jesus faz esse convite o tempo todo. Na nossa intimidade, na nossa realidade, mesmo Jesus não estando aqui na Terra, encarnado, a gente também recebe o convite. A gente também é influenciado por esse magnetismo amoroso do Mestre, porque ele não nos abandonou. Ele não está aqui encarnado, mas ele está operando na grande organização do nosso orbe, de outros orbes e da correlação de solidariedade e de intercâmbio entre os orbes. Então Jesus, ele ainda, né, trabalha pelo nosso êxito espiritual. E isso é muito forte, né? Essa é uma atração muito poderosa, porque aquele que deseja verdadeiramente se transformar consegue sintonizar pela vontade verdadeira e sincera do Mestre de alavancar o nosso processo evolutivo. A prodigiosa força espiritual de Jesus, grande,
sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação sua palavra, todos esses elementos sós ou reunidos explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar para que as suas redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo dos seus discípulos. Então, aquilo que a gente leu lá no início, né? Jesus tinha condições plenas tanto de reunir os peixes ali próximo dele pela sua ação de magnetismo, quanto também de perceber aonde que os peixes estavam, né? Com a sua capacidade anímica muito amadurecida, e tudo isso junto poderia, ou separado, ou uma coisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, explicam como que Jesus arquiteta essa situação para que ele possa trazer a sua lição, o seu ensinamento, né? E eu acho que aqui cabe a gente pensar muito nessa capacidade anímica, porque quando Jesus fala, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, ele diz que nós temos o potencial de realizar aquilo que ele realiza. Nós temos ainda em nós, em germe, né, em semente, uma potência de capacidade, de força, de magnetismo, de perfeição relativa que ainda está dormitando na gente, né? Que ainda está em processo de construção, de amadurecimento, mas que a gente precisa se atentar para esse nosso potencial, né? Então, essas capacidades que a gente ainda não entende, elas ainda não são utilizadas por nós de uma maneira consciente, de uma maneira autônoma, né? Mas Jesus tinha domínio e podia usar intensamente as suas capacidades anímicas. Aí a gente pode pensar tanto no magnetismo de Jesus atraindo os peixes, quanto também na dupla vista, que é a capacidade dele de perceber com os olhos espirituais, né, o que estava acontecendo à sua volta, mesmo atravessando paredes, mesmo no fundo do mar, mesmo estando à distância. Então, essa capacidade de Jesus, ela é, né, porque ainda é, ela é soberana. E a gente tem que entender que isso não é uma mediunidade, isso é uma capacidade dele. Jesus tinha sim os seus mensageiros, Jesus tinha sim os seus auxiliares, né? Ainda tem hoje. Mas Jesus não precisava de um intermédio de um outro espírito para poder realizar essa percepção tão holística, tão integral e tão profunda da nossa intimidade e dos elementos da natureza, né? Então eu acho que aqui fica muito claro a autoridade de Jesus e o poder que ele tem de manipulação das circunstâncias para se fazer entender da melhor maneira. E a lição de Pedro, que eu acho que é muito importante a gente pensar também, porque Pedro foi essencial para que essa lição transcorresse dessa maneira, né? Pedro se revela um trabalhador incansável, que reconhece as dificuldades que enfrenta, então ele tem essa humildade de perceber que ele não deu conta de pescar na noite passada, que ele é pecador, então que ele se sente de alguma maneira indigno daquela pesca maravilhosa que aconteceu, né? Porém, a sua fé e a sua prontidão de obediência são tão grandes que ele consegue cumprir todas as instruções de Jesus, e isso possibilita que essas bênçãos se façam presentes na sua vida, né? Então, essa bênção que chegou para ele, que foi a quantidade enorme de peixes, isso é fruto da sua entrega, da sua fé, do seu esforço de prontidão para acatar as instruções do mestre, confiar e praticar, né? Então, assim, são várias dimensões de amadurecimento espiritual. É conseguir entender a instrução
é ter uma capacidade de entrega e de fé, de confiança muito grande, e para além disso, colocar em prática, né? Além de assimilar, colocar em prática. E aí a gente percebe também a sua gratidão, né? Como ele ficou grato por aquele fenômeno, como ele se prostrou em frente a Jesus em um movimento de humildade e de gratidão, em um movimento de valorização da providência divina. A providência divina chega a nós todos, chega a cada pessoa da maneira como deve chegar. A providência divina, ela está na nossa vida o tempo todo. Então Deus nunca dá um fardo sem nos dar os recursos para melhor carregá-lo. Deus nunca nos dá um desafio sem nos dar as ferramentas para poder transpor aquele desafio. Não existe encarnação projetada para que a gente possa falir, para que a gente possa não dar conta. Toda reencarnação é projetada para que a gente consiga ter o êxito, ter o sucesso espiritual. E aí a gente tem na nossa intimidade e no nosso contexto os recursos para isso. Mas muitas vezes a gente não tem essa visão. A gente percebe os recursos como algo ruim. Então, por exemplo, a pobreza é um recurso. Ela é um recurso de provação, é um recurso de expiação e é um recurso de crescimento espiritual. Assim como a riqueza é um recurso de provação e é um recurso de crescimento espiritual. Mas a maneira como nós vemos a nossa encarnação é que pode reduzir um recurso a nada, né? Então, se a gente não aproveita bem a reencarnação, esse recurso mal aproveitado, ele não vai fazer como no barco de Simão Pedro, né? Ele não vai nutrir a gente e não vai transbordar para o próximo, para as pessoas que estão à nossa volta. Então, às vezes a gente tem uma situação difícil na vida, a gente passa por algo que testa mesmo a nossa paciência, a nossa resistência, a nossa fé. E a gente entende que isso é a falta de recurso, é a falta do olhar de Deus, é a falta do consolo, é a falta do amparo, quando na verdade é aquele desafio que vai tirar da gente o melhor que a gente pode ser. Então eu falo muito isso, né? Que eu já vivi muitas situações em que eu não me sentia capaz de fazer o meu melhor, em que eu tive dificuldade de lidar. E só foram nessas situações em que eu realmente criei, construí as habilidades para solucionar a própria situação. Então, muitas vezes, quando eu estava em uma situação confortável, eu não estava ativamente construindo habilidades, porque o conforto muitas vezes nos deixa preguiçoso. O conforto em excesso muitas vezes nos deixa inoperantes. É muito importante a gente buscar algum conforto, ter o descanso, ter momentos de prazer, ter momentos de tranquilidade, mas são nas lutas, nos desafios, naquilo que provoca na gente a necessidade de mudar, é que a gente evolui e se constrói. Então é um processo que a gente tem que começar a normalizar. E ao invés de repelir, a gente tem que aceitar. Então, quando, por exemplo, Jesus fala, vamos lá para o mar alto para pescar, se fala assim, Jesus, já pesquei a noite inteira, tô cansado, não aguento, amanhã preciso descansar. Se nesse momento Pedro recusasse, ele não teria visto o potencial da pesca, que foi maravilhosa. Ele não teria recebido, ele não teria compartilhado, ele não teria vivido um momento de revelação, né, da autoridade de Jesus. Então, assim, a gente muitas vezes não consegue perceber
as situações difíceis que a gente vive, as pessoas muitas vezes desafiadoras, né? Que testam mesmo as nossas habilidades de empatia, de tolerância, de paciência, né? A gente não costuma ver isso como um próprio recurso da evolução. A gente sente que recurso da evolução é a solução para os nossos problemas. E muitas das vezes, se um problema se solucionar sem a gente se mover, passa a encarnação e a gente não construiu nada. Então não é fácil mesmo, né? A gente precisa se esforçar. E eu acho que nesse sentido que Jesus é um grande pedagogo, porque ele mostra isso, ele deixa claro que esse esforço ele é necessário, que esse esforço ele é imprescindível para a conquista dessas habilidades espirituais, para a conquista dessas virtudes, né? E aí fica uma reflexão. E nós? Nós escutamos as orientações? Nós confiamos nela? E nós obedecemos à lei de Deus? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Acho essa passagem muito propícia para essa reflexão, porque todos os dias a gente está em um barco e a gente está no mar alto da vida, buscando os recursos, buscando a nossa nutrição espiritual. E muitas das vezes o convite vem para que a gente vá para um lugar, para que a gente lance a nossa rede, para que a gente busque os recursos, para que a gente usufrua daquilo que a providência divina pode nos proporcionar. E muitas das vezes a gente não percebe. E no não perceber, a gente não confia. E no não confiar, a gente não aceita e não obedece à lei de Deus, porque vamos contra o processo da evolução, repelindo as situações que vão nos engrandecer, as situações que vão tirar da gente o nosso melhor, as situações que vão colocar em xeque o homem velho que existe dentro da gente. Então, tem situações extremamente incômodas que a gente vive. Quem nunca começou um trabalho novo, ou entrou numa escola nova, ou teve que mudar de cidade, passou por alguma situação de mudança e se deparou com pessoas que você não sabia lidar, com alguém que não te recebeu bem, com alguém que não tinha simpatia por você. E ali a pessoa pensou: vou me afastar o máximo possível desse ser humano. E não percebeu nesse ser humano o convite de Deus para entender por que tem essa inimizade, por que existe antipatia, o que tem nesse ser humano que desperta em mim algo ruim, e como que eu vou ver nesse ser humano o convite e o recurso para a minha evolução. E principalmente confiar que com a orientação do Cristo a gente consegue usar de tudo aquilo que está aqui na nossa terra, que são os recursos naturais, que são a socialização, que são os recursos tecnológicos, para poder fazer a nossa evolução obedecendo à lei de Deus. Então, isso que eu acho que é o mais difícil. É no nosso dia a dia a gente conseguir enxergar as situações, as pessoas, os problemas, os fatos que estão fora do nosso controle e até mesmo o nosso potencial como recurso. Quantas vezes a gente não se sente capaz de fazer? Quantas vezes a gente não tenta? A gente não sai da nossa zona de conforto? A gente prefere se sentir pequeno, não do jeito que Pedro se sentiu pequeno. Pedro se sentiu pequeno diante da maravilha que ele presenciou, mas ele foi protagonista da sua história naquele momento. Ele não desistiu, ele não fugiu, ele não escapou, ele se manteve firme e fiel ao seu projeto de vida naquele momento. E quantas vezes a gente não prefere escapar, não confrontar, não
lidar com situações que realmente mexem conosco, né? Então, essa metáfora da pesca e a frustração da pesca mal sucedida na noite anterior, ela é muito importante da gente entender que Pedro era um ser humano e a pesca era o meio de vida dele. Era a maneira dele colocar a comida na casa, era a maneira dele se colocar na sociedade como um ser humano ativo. Então a pesca, metaforicamente falando, era um dos recursos mais importantes da vida de Pedro. E a frustração de pescar a noite inteira e não conseguir, ela bate. Essa frustração acontece. Esse desânimo de quando a gente tenta e não dá conta, ele vem. E muitas vezes o convite para a gente persistir, para nós sermos resilientes, para conseguirmos nos flexibilizar diante dos problemas da vida, para conseguirmos nos desapegar de valores que não são positivos, produtivos para a nossa felicidade espiritual. Esse convite vem e a gente tem que confrontar o homem velho. E a gente tem que abrir mão do desânimo, da frustração, da desconfiança, do medo, da insegurança, do orgulho, do egoísmo. A gente tem que abrir mão de tanta coisa para poder agarrar a oportunidade de seguir a orientação do Cristo. E isso é que não é fácil. Ali naquela situação, Jesus, encarnado em carne e osso, chamou Pedro e Pedro disse sim. Mas como que Jesus chama a gente no dia a dia? Jesus chama a gente no dia a dia de diversas formas. É numa notícia ruim que a gente assiste, num noticiário da TV, e que vem logo o convite para orar por aquela situação. Ao invés de, por exemplo, julgar os seres humanos que estão ali em queda, em erro, em equívoco. E muitas das vezes, ao ver uma notícia, a nossa primeira reação é abraçar o homem velho e falar: ah, mas nossa senhora, olha pra você, tinha que ter pena de morte, porque isso é um absurdo. Ah, não, essa pessoa é impossível perdoar. Se fosse comigo, eu não perdoava. E a gente tem aquela. A gente agarra o homem velho, né? A gente sente necessidade de manter um hábito espiritual, ó, longo, né? De longa data. E aí Jesus está convidando naquele momento para você abrir mão disso, de toda essa frustração, de toda essa dificuldade que você já enfrentou no seu passado. E você adentrar no mar alto para colher a abundância. E esse mar alto é esse terreno desconhecido para a gente. É esse potencial enorme que a gente tem para abandonar o homem velho e seguir adiante num caminho novo, num caminho ainda desconhecido, num caminho de vitória espiritual, que para a gente não é comum. Então, quando a gente consegue fazer um pouquinho isso, quando a gente sente um dia uma vitória, o bem-estar, a sensação de superação, ela é tão, tão intensa que ela basta para a gente e a gente naturalmente consegue expandir. É claro que a gente não vai conseguir todas as vezes, todos os dias, 100% o tempo todo. Então é um exercício diário de tentar se enxergar o tempo todo como um barco e cada situação da vida como um convite do Cristo para deixar o homem velho se afastar da terra e ir para esse mar, para esse local ainda inexplorado, ir para esse local de descoberta, ir para esse local de abundância, né? Como que a gente sabe que a vida começou nos mares, aqui na terra? Então, antes de ter a terra, de ter os seres terrestres, tinha os mares. Então, olha que metáfora bonita. É a gente voltar para essa origem nossa, que é uma origem
de grande potencial de nutrição, de grande potencial de diversidade, que é uma origem que deixa muito claro a riqueza da criação. E quando a gente pensa no mar como essa metáfora, a gente entende que deixar a terra e ir para esse encontro do horizonte, ir para esse local de, de ondas, de calmaria, de recursos, é traçar a nossa própria caminhada evolutiva. Então, assim, acho que é muito interessante ver essa profundidade, né? E é desafiador. É muito desafiador. O dia a dia vem. Às vezes a gente consegue fazer isso um dia porque assistiu um estudo, porque estava mais concentrado, porque ficou mais atento. E aí vem a correria, vem o cotidiano e a gente volta para o módulo automático, que é ficar perto da terra e não se lançar ao mar para poder pescar os valores espirituais, os valores morais profundos e extremamente nutritivos que estão aí, né? Na abundância da providência divina, estão por toda parte. E a gente, fazendo uma metáfora dentro dessa passagem, a gente não está indo à mesa que o Pai nos preparou. Como Jesus fala, a ceia está posta. Mas cadê os convidados? Né? Os peixes estavam ali. Cadê os pescadores? Onde está a entrega? Onde está o ser indo em encontro à sua própria felicidade e à sua própria autorrealização? Aí é que é a chave da questão. Isso que é difícil no nosso dia a dia. É entender cada pequeno momento da nossa vida como um momento de potencial de descoberta, como um momento que pode ser potencialmente uma pesca maravilhosa. E muitas vezes entender que essa pesca maravilhosa vai ser na nossa intimidade. O outro não vai entender, muitas vezes a outra pessoa não vai aprovar, muitas vezes a gente não vai ser compreendido, né? Então, numa escolha que a gente faz, que pra gente é uma escolha rumo à nossa evolução, muitas pessoas podem não aceitar, podem não compreender. Às vezes, para aquela pessoa, o valor mais importante é o material. O valor mais importante é um valor ligado a um sucesso terreno, é o valor da beleza física, é o valor do poder, da influência. E aí, quando a gente se afasta da terra e vai em busca desses outros valores, isso pode gerar muito desconforto nas pessoas que estão à nossa volta, isso pode gerar na gente a sensação de ter que abrir mão, né? E realmente abrir mão mesmo, abrir mão desses valores terrenos para abraçar valores que são potencialmente mais nutritivos para nossa alma e para o nosso ser. Para a gente finalizar, vamos fazer mais um pouquinho de reflexão sobre isso. O tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso, segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. No entanto, é bom não esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco, tal como fez ao de Simão, e nos conduzir ao mar alto para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. O cristão sincero, o espírita dedicado, se esforça para todos os dias lançar as redes de interesses renovados no bem e no imenso mar da existência. Então, essa é a reflexão. Vamos buscar lançar nossas redes para esse mar cheio de possibilidades, para esse mar que representa a riqueza e a abundância da providência divina, e estarmos atentos, porque a qualquer momento e a todo momento Jesus nos convida, requisita o nosso barco e a gente tem a oportunidade
de pescar, de nos saciar e nos nutrir, e de compartilhar e transbordar essa providência divina para aqueles que estão à nossa volta. Igual aconteceu com Simão Pedro na sua pesca, né? na sua entrega, que acabou gerando tanta coisa. Aqui estão as referências bibliográficas. Eu esqueci de colocar a própria referência do texto, né? Que é o Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 3 a 9. Tá lá no inicinho do nosso estudo. Então, mas essa é a primeira referência. E depois a gente tem as outras referências, que são as obras de Kardec e as obras subsidiárias. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tenham sido momentos de reflexão produtivos. E eu espero que isso possa renovar nossos ânimos para a gente poder ter esse olhar confiante, esse olhar positivo, esse olhar otimista para a nossa vida, entendendo que a gente tem um mar de possibilidades, um mar de valores eternos e que cabe a nós mesmos lançar essa rede segundo o convite e a orientação de Jesus. Então a gente vai finalizar com uma prece, nosso estudo. Querido Mestre, querida Casa de Dr. Bezerra de Menezes, que proporciona momentos de reflexão. Queridos amigos espirituais, que operam dedicadamente em nossas vidas, nós agradecemos nesse momento a oportunidade incrível e maravilhosa de podermos refletir, estudar, de podermos, Senhor, colocar em nossa intimidade um momento de reflexão, colocarmos em nossa mente uma informação valiosa e podermos inserir em nossa prática valores que são eternos. Que o Mestre Jesus possa estar presente em nossa casa mental, em nosso coração, sendo sempre nosso guia, nosso modelo maior. Que nós possamos nos abrir durante o nosso dia a dia para as oportunidades, que nós possamos enxergar em cada circunstância um convite à pesca, que possamos enxergar na vida um mar repleto de diversidade, de oportunidades e de desafios instigadores para o nosso espírito. Que nós possamos vestir a coragem, que nós possamos construir as virtudes da força, da persistência, da flexibilidade, da humildade, da gratidão. Que possamos ser obedientes à lei e que possamos estar sempre prontos para o convite do Mestre e para a providência divina que nunca cessa. Senhor Jesus, nós pedimos que nesse momento abençoe com especial carinho aqueles que sofrem, aqueles que se sentem abandonados, sozinhos, aqueles que padecem das dificuldades materiais ou morais. Que eles possam, aos poucos, sentir a nossa vibração amorosa nesse momento de prece, como feixes de luz, que podem aquecer, iluminar, que podem curar. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Eu agradeço a atenção de todos e espero que a semana seja abençoada
e que todo mundo possa refletir bastante sobre esse tema. Obrigada, gente.